A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Irmãos, mais uma vez estamos aqui, né? Eu gosto muito de falar da palavra e esse canal, meus irmãos, não é para falar mal de YouTube, né? Esse canal aqui, né? Eu procuro estudar e tentar falar verdades bíblicas, né? Para você, né? Para que Deus venha abrir a tua visão, né? Não estamos aqui para criticar ninguém. Sim, para estudar a palavra e que eu venha ser um canal de Deus, eu venha ser bênção de Deus para tua vida, que eu venha te esclarecer. Irmãos, eu quero abordar hoje sobre criança. Ela pode ser batizada? Né? Por que eu estou abordando esse assunto? Porque, irmãos, eu já vi, né? Eu já vi pessoas batizando criança, né, em igreja católica, né? Mas aí, meus irmãos, tem muitas pessoas, né? Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas que têm opiniões diferentes, né? Se você for mesmo até no YouTube, você vê muitas pessoas que têm opiniões diferentes, né? Então, meus irmãos, cada um tem o seu modo de pensar, mas não é o que eu penso, não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz, né? E eu vejo muito isso, né? Pessoas batizando criança. O que a Bíblia diz? Criança pode se batizar? Irmãos, eu vou ler um texto com vocês aqui em Mateus capítulo 3, Mateus 3, versículo 13, diz assim, ó: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Primeira coisa, o maior exemplo, né, de batismo, né, que se batizou, um exemplo para nós. Esse vídeo vai ser bem curto, meus irmãos, né? Batismo, ele é cumprimento da palavra, né? Batismo é cumprimento. Então Jesus, ele saiu da Galileia e foi até o Jordão. E João estava batizando, né? E Jesus, ele foi batizado por João Batista, né? Então Jesus, meus amados irmãos, quando ele se batizou, ele tinha quantos anos? 30 anos. O batismo, meus irmãos, nada impede uma pessoa de se batizar. Mas a pessoa tem que ter o quê? Tem que ter consciência. Tem que querer, saber o que quer, né? Então Jesus se batizou com 30 anos. Agora eu vou ler outro texto, meus irmãos. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 28, diz assim: E ele então tomou em seus braços e levou a Deus, e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já aos meus olhos viram a tua salvação. Aqui no Evangelho de Lucas, vai falar de um homem chamado Simeão. Simeão já era velho. Então, nesse tempo, o Espírito Santo tinha revelado para Simeão que ele não ia provar da morte, enquanto ele não visse o Messias, o Cristo. E nesse dia, meus irmãos, o Espírito Santo conduziu Simeão até o templo de Jerusalém. E Maria e José levaram o menino com 8 dias de vida para ser circuncidado conforme a lei. Então, meus irmãos, a gente não encontra base bíblica para batizar criança. Não é bíblico. Batismo de criança não é bíblico. Por quê? Porque criança não sabe o que faz. Criança não tem pecado. Criança aqui, tu pode ver, criança ela tem que ser apresentado a Deus. Criança ele é apresentado. Simeão pegou a criança e apresentou a Deus, né? Ele apresentou aquela criança a Deus. O próprio Jesus, Simeão apresentou ele a Deus. Então, batismo de criança não é bíblico. Entendeu, meus amados irmãos? Criança não deve ser batizada. Criança se apresenta a ela,
Tá me entendendo? E quantas pessoas têm batizado criança, né, meus irmãos? Isso não é bíblico, né? Não estamos aqui para criticar ninguém, né? É a palavra que diz que Simeão pegou a criança, né, e apresentou a Deus, né? Porque ele falou: os meus olhos viram a tua salvação. Então ele viu, a promessa se cumpriu, né? Ele viu o Messias, ele viu o Cristo, né? E ele só morreria depois que visse o Messias, visse o Cristo. E ele falou: meus olhos viram a tua salvação. Então, Jesus se batizou com 30 anos. E criança tem que ser apresentada. Então, uma pessoa para se batizar, ela tem que saber o que é certo e o que é errado. Criança não tem pecado, então criança não precisa ser batizada, tá bom, meus irmãos? Poucas palavras, que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz de Jesus, tá bom? O intuito aqui desse canal, meus irmãos, amém, é pregar a Bíblia, pregar a verdade. Tá bom? Que Deus abençoe. Fique na paz. Depois, se puder, se inscreve no canal lá também, tá bom? Deus abençoe. Paz.